Há pessoas que nascem em meio à abundância. E há aquelas que nascem com algo ainda mais valioso: a força de transformar o impossível em realidade. Mackenzie Scott é uma dessas pessoas. Hoje, ela é uma das mulheres mais ricas do mundo, com uma fortuna de mais de 36 bilhões de dólares. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é o preço que ela pagou para chegar até aqui. Porque antes da fortuna, antes dos títulos, antes de ser conhecida por suas doações bilionárias e pela forma generosa com que mudou o mundo, existia apenas uma mulher silenciosa, persistente e disposta a construir o próprio destino. Essa é a história de uma jornada que vai muito além do dinheiro. É a história de uma mulher que provou que o verdadeiro poder não está no que você acumula, mas no que você é capaz de transformar. Mackenzie nasceu em 7 de abril de 1970, em São Francisco, Califórnia. Desde pequena, ela foi ensinada a observar o mundo com curiosidade, mas também com um certo grau de desconfiança. Seu pai era consultor financeiro, e sua mãe, dona de casa. O dinheiro em casa era suficiente, mas não abundante. Eles sabiam o que era ter que fazer escolhas, o que era sentir o peso de um boleto, o medo de uma conta que chega antes do salário. E no meio dessa vida comum, cresceu uma menina com sonhos extraordinários. Desde cedo, Mackenzie era fascinada por histórias. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ela passava horas escrevendo. Criava personagens, mundos, realidades inteiras dentro de cadernos que ela guardava como tesouros. Mas havia um detalhe importante: ela não escrevia para ser famosa. Ela escrevia porque acreditava que a escrita podia mudar a forma como as pessoas viam o mundo. E, de certa forma, ela estava certa. Aos 6 anos, ela já havia escrito um pequeno livro sobre uma garotinha que enfrentava um dragão invisível. Anos depois, ela mesma diria que aquele dragão representava o medo. E que, sem saber, ela estava escrevendo sobre si mesma. Porque a vida dela seria cheia de dragões, invisíveis, silenciosos, mas poderosos. Na adolescência, Mackenzie foi uma aluna dedicada, mas introspectiva. Tinha poucos amigos, preferia os livros às festas, e vivia mais dentro da própria cabeça do que no mundo ao redor. E foi justamente essa introspecção que a levou a desenvolver uma capacidade rara: observar, entender as pessoas, ler as entrelinhas. Quando entrou na Universidade de Princeton, ela não sabia ainda que o destino estava prestes a colocá-la diante de uma das decisões mais importantes de sua vida. Princeton era um ambiente competitivo, cheio de mentes brilhantes e ambições inflamadas. E foi lá que ela teve aulas com uma das maiores referências da literatura americana, Toni Morrison, ganhadora do Prêmio Nobel. Morrison reconheceu algo especial em Mackenzie. Disse que ela era uma das melhores alunas de escrita criativa que já tivera. Essa validação marcou sua vida. Mas, ao mesmo tempo em que mergulhava no mundo da escrita, a realidade a chamava de volta. As contas, o futuro incerto, o medo de não ser boa o suficiente para sobreviver como escritora. Depois de se formar, ela aceitou um emprego em Nova York, como assistente de um fundo de investimento. Um trabalho distante da arte, mas próximo da segurança financeira. E foi nesse escritório que ela conheceu um jovem visionário, cheio de ideias grandiosas e um entusiasmo quase fora da realidade: Jeff Bezos. Mackenzie percebeu algo nele que pouca gente via na época. Ele era obcecado por ideias. Falava sobre o futuro da internet com uma intensidade quase insana. Enquanto muitos riam, ela ouvia. Enquanto o mundo duvidava, ela acreditava. E foi essa crença que mudaria completamente o rumo da vida dela. Eles se casaram em 1993. E pouco tempo depois, Jeff teve uma ideia que parecia absurda: abrir uma livraria online. Mackenzie, que amava livros, entendeu de imediato o poder por trás dessa visão. Mesmo sem saber exatamente no que estava se metendo, ela apoiou o marido com tudo o que tinha. Venderam o que possuíam, deixaram Nova York e partiram para Seattle em um velho carro, com pouco dinheiro e um computador na mala. Foi ali
em uma pequena garagem, que nasceu a Amazon. Enquanto Jeff programava, Mackenzie fazia planilhas, cuidava das finanças, ajudava com as entregas e participava ativamente do nascimento de uma das maiores empresas do planeta. Ela não era apenas uma espectadora. Ela era uma das construtoras silenciosas desse império. Mas o sucesso não veio de forma rápida. Houve dívidas, noites em claro, fracassos, erros. A internet ainda era uma aposta, e ninguém acreditava que uma livraria digital pudesse sobreviver. Ainda assim, Mackenzie continuou ali, firme, calma, acreditando. Foi esse tipo de fé silenciosa que sustentou os anos mais difíceis da Amazon. Quando finalmente o sucesso chegou, o mundo viu Jeff Bezos como um gênio visionário. Mas nos bastidores, havia uma mulher que tinha segurado o peso, apoiado a estrutura e mantido viva a chama do propósito. Por muitos anos, Mackenzie viveu à sombra de um homem. E talvez esse tenha sido o maior desafio de sua vida. Porque ela sabia que tinha voz. Sabia que tinha talento. Mas o mundo parecia não escutá-la. Enquanto o império crescia, a sua essência, a escritora, a sonhadora, parecia se perder em meio a reuniões, compromissos e holofotes que não a iluminavam, apenas a ofuscavam. Então veio o momento da ruptura. Em 2019, após 25 anos de casamento, Mackenzie e Jeff Bezos anunciaram o divórcio. Foi o fim de uma era, e o começo de outra. O acordo de separação lhe deu cerca de 4% das ações da Amazon, equivalentes, na época, a mais de 36 bilhões de dólares. Mas o que ela fez com essa fortuna foi o que a transformou, de uma mulher rica, em uma mulher verdadeiramente poderosa. Enquanto muitos no seu lugar teriam mergulhado no luxo, Mackenzie escolheu outro caminho. Ela se tornou uma das maiores filantropas do século. Em apenas alguns anos, doou mais de 16 bilhões de dólares para organizações que lutam por justiça social, educação, igualdade e combate à pobreza. E o mais impressionante, fez isso em silêncio, sem discursos grandiosos, sem câmeras, sem autopromoção. Porque para ela, o dinheiro nunca foi sobre status. Foi sobre significado. Ela entendeu que o verdadeiro luxo não está no número de zeros em sua conta, mas no impacto que você causa no mundo. Mansões de Mackenzie Scott. Entre os bens herdados após o divórcio, 2 deles chamaram atenção. 2 mansões localizadas em Beverly Hills, na famosa North Alpine Drive, doadas posteriormente por ela à California Community Foundation. A propriedade principal, comprada pelo casal Bezos Scott em 2007 por cerca de 24,4 milhões de dólares, era uma residência no estilo espanhol, com cerca de aproximadamente 1.114 metros quadrados distribuídos entre 7 dormitórios e 7 banheiros, piscina, quadra de tênis, cinema e terrenos bem extensos. Ao doar esse imóvel, ela não apenas abriu mão de um palacete, ela transformou ele em capital social. Também havia uma segunda casa, mais discreta, porém ainda imponente, adquirida por volta de 2017, situada na mesma rua e com cerca de 424 metros quadrados, 4 dormitórios e 5 banheiros, escondida atrás de muros, cercada por folhagem densa e silenciosa, à espera de quem passasse despercebido. Esses 2 imóveis foram doados em 2022, avaliada em aproximadamente 55 milhões de dólares no total. A doação foi feita de forma discreta, conforme seu padrão. Sem alarde, sem vinheta publicitária, como quem entrega ao mundo algo que nunca foi apenas seu para guardar. Atualmente, pouco se sabe com precisão sobre onde Mackenzie reside, porque ela optou por manter uma vida mais reservada. Rumores colocam residências em locais tranquilos do estado de Washington, com cenário natural privilegiado, talvez perto de penínsulas à beira de lagos, cercadas por mata e água, onde o som do vento e o silêncio substituem buzinas e holofotes. Mackenzie Scott é, sem dúvida, uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas mais do que isso, é uma das almas mais generosas do nosso tempo. E quando você pensar que o sucesso está distante, lembre-se dela. Da menina que escrevia sobre dragões.
da mulher que enfrentou o próprio medo, da bilionária que decidiu transformar riqueza em bondade. A história dela nos lembra que todos temos algo valioso dentro de nós, mesmo que ainda esteja escondido. Que a grandeza não depende das circunstâncias, mas das escolhas. Porque no fim das contas, ser um titã não é ter tudo. É ter coragem de fazer o que quase ninguém faria. É ter força para se reinventar, mesmo quando o mundo espera que você apenas sobreviva. Mackenzie Scott é uma dessas raras pessoas que não esperaram ser salvas, decidiram salvar. Que não esperaram o mundo mudar, decidiram mudá-lo. E talvez o segredo de sua grandeza esteja justamente nisso. Na simplicidade. Na capacidade de enxergar valor onde o mundo vê descartável. De encontrar propósito onde outros buscam poder. Ela não construiu apenas uma fortuna. Construiu um legado. E legados não morrem. Então, da próxima vez que alguém te disser que é impossível, que o sistema é invencível, que só os poderosos vencem, lembre-se de Mackenzie Scott. Lembre-se da mulher que enfrentou dragões invisíveis e transformou bilhões em esperança. Porque o mundo muda quando alguém tem coragem de mudar a si mesmo primeiro. E esse é o verdadeiro espírito de um titã. Se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas, curta este vídeo, inscreva-se no canal Vida de Titã, e continue com a gente nessa jornada por trás das mentes mais poderosas do planeta. Porque cada história que contamos aqui é uma prova de que o impossível é só o começo.